vocês uma novidade, que é a comunidade do canal Arte da Guerra no Twitter. Vocês vêm aqui, tá? Deslizam a barra aqui na descrição do vídeo e cliquem nesse item aqui, Twitter Community, tá? Cliquem no item em azul. Fazendo isso, vocês vão cair nessa tela aqui, tá? Canal Arte da Guerra. Vocês clicam aí e estarão, né, interagindo com um dos meios de comunicação mais rápidos do canal Arte da Guerra. Porque o Twitter é atualizado o tempo todo. O canal ele faz vários vídeos, mas o Twitter é atualizado rapidamente e é a maneira mais ágil que vocês têm para entrar em contato com a nossa equipe. Então inscreva-se na nossa comunidade do Twitter. Escola do canal Arte da Guerra. Seja membro de uma comunidade pioneira no Brasil que oferece um ambiente virtual dedicado ao debate profissional e aprofundado sobre defesa e geopolítica. Assine agora, participe e diferencie-se nos debates sobre os desafios do mundo contemporâneo. Comunidade EADG, um espaço exclusivo para debates estratégicos. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Gente, estou recebendo uma pessoa hoje aqui que, além de ser um grande amigo que eu tenho, uma pessoa espetacular, tanto ele quanto a família dele, é uma das pessoas mais nacionalistas que eu já vi até hoje, uma pessoa que sempre brigou pelo desenvolvimento do Brasil e, sobretudo, um homem de ideias. Paulo Nogueira Batista Júnior, tá? Que é uma pessoa que, muito antes de eu montar o canal, já tinha interesse em conversar com ele. É autor, entre outros livros, desse aqui, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, que já é uma frase clássica, tá, na nossa busca do desenvolvimento. E, recentemente, ele lançou Estilhaços, que é uma visão mais pessoal dele, da vida, né? E do Brasil também, porque eu acho que toda vez que o Paulo fala da vida, ele fala um pouco do nosso país. Então, Paulo, seja bem-vindo a bordo. Eu queria que você nos brindasse com os conhecimentos, com seus conhecimentos e a sua experiência, sobre tudo que está acontecendo no mundo aí. Porque hoje, pessoal, para quem não sabe, o parlamento iraniano, ele proibiu as visitas da Agência Internacional de Energia Atômica. Então, ou seja, o Irã vai tomar novos passos. Paulo, seja bem-vindo a bordo aí. Só abrir o som aqui que tá. Oi, tá me ouvindo aí? Eu não estou te ouvindo, peraí. Pode falar. Vocês estão ouvindo aí, o Paulo? Tá chegando o som? Pessoal, vamos confirmar aí se está chegando o som dele. Fala aí, Paulo, vai falando, que eu não estou te ouvindo. Ele está sem som, o pessoal está falando que você está sem som. O pessoal está falando que você está sem som. Sai e entra de novo. Sai e entra de novo. Bom, pessoal, enquanto o Paulo entra, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Olha aqui, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Eu já vou colocar o Paulo no ar aqui, ó. Aqui é o parlamento iraniano. Né? O parlamento iraniano, ele cancelou aí as visitas da Agência Internacional de Energia. Então, realmente, hoje no... Perdão, Paulo, tá contigo aí. Ok. Pode falar aí. Boa noite. Estamos ouvindo agora. Que bom, que bom. Nós começamos um pouco de atraso hoje,
por conta de dificuldades técnicas do meu lado. Nós tínhamos combinado de ficar até 8h40, mas podemos ficar até 8h50 sem problemas para ficar Então dentro do vamos, tempo. até hoje. O show é teu, Paulo. Eu sou operador de picape Mais ou hoje. menos, mais ou menos. Eu queria dizer, antes de entrar no assunto, que é sempre uma satisfação estar aqui no seu canal, por ser o comandante um interlocutor excelente, por ter um público muito qualificado. Eu vejo pelas perguntas, pelos comentários, né? Então é sempre uma satisfação estar aqui. Além do mais, o meu canal no YouTube, ele cresce toda vez que eu apareço aqui. Então o meu canal no YouTube é uma espécie de... Ô, Paulo, mas ele cresce por mérito teu, viu? O teu canal cresce por mérito teu. Caiu o som de novo, caiu o som de novo. Você está usando fone de ouvido? Você não vai conseguir. Ó, o pessoal não está te ouvindo, você está sem som. Vê se você consegue colocar uma caixa de som aí, que aí você escuta. Fone de ouvido, Bluetooth, para transmissão sempre dá problema. Fone de ouvido Bluetooth sempre dá problema. O pessoal não está te ouvindo. Não está chegando som, ó. Sai e entra de novo, vê se você coloca uma caixa de som ou um headset. Bom, gente, enquanto o Paulo não chega lá, deixa eu falar algumas coisas importantes aqui para vocês, tá? Boa noite, comandante. Um grande abraço para vocês aqui. Temos agenda do Mossad na PF brasileira. Tem, pessoal, mas é complicado. Olha, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje de manhã, hoje na hora do almoço, eu falei para vocês que o Netanyahu errou muito esse ataque ao Irã. Ele errou muito. Na minha opinião, se o Irã estava vacilando com relação à bomba, agora eles vão com tudo. Opa, tá ouvindo aí, Paulo? Você está me ouvindo agora? Tô ouvindo. 5/5. Tá. Eu estou ouvindo muito baixo, mas vamos em frente. Eu peço para falar alto, se possível, que você deu um problema aqui. Agora eu estou conseguindo falar, porém não consigo ouvir bem. Tá. Consigo ouvir bem baixo, mas dá para ouvir. Tá bom, tranquilo então. Não, é contigo. A gente queria saber como é que está esse painel todo no Brasil aí. Como é que está o painel do Brasil frente a essa guerra no Oriente Médio? Olha, essa guerra no Oriente Médio demonstra algo que pessoas como você e eu já sabemos há algum tempo. Nós vivemos num mundo perigoso, num mundo cada vez mais perigoso. À medida que passam as décadas, ele se torna mais frágil, mais vulnerável. E o Brasil está numa posição problemática nesse contexto, porque nós somos um país desarmado. Não temos arsenal nuclear, não temos forças convencionais suficientes. Não é? E pior, nós somos um país... Pior não, mas além disso, somos um país intelectualmente desarmado. Grande parte das nossas elites, da nossa população, é colonizada culturalmente. Né? Tem complexo de vira-lata, para usar a expressão do Nelson Rodrigues. Nesse meu livro, que você teve a gentileza de mostrar, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, tem um texto escrito muitos anos já, em 2018, 2016, por aí, em que eu chamo o Brasil de um país desarmado. Eu aponto ali duas questões. Primeiro, dois exemplos. Um exemplo e uma consideração. A Ucrânia, por exemplo. A Ucrânia era um país que tinha uma grande parte do arsenal nuclear da União Soviética. Quando a União Soviética se dissolveu, convenceram os ucranianos a abrir mão do arsenal nuclear, em troca de uma garantia multipartite, que se envolvia Estados Unidos, Reino Unido e Rússia, se não me falha a memória. De que valeu essa garantia quando as coisas apertaram para a Ucrânia? Ela deveria ter conservado seu arsenal nuclear. O Irã está demonstrando isso de novo.
O Irã teria sido atacado se tivesse um arsenal nuclear? Exatamente. Líbia não tinha e foi destruída. Não é? Síria não tinha e foi destruída. Síria. Não é? A Coreia do Norte tem e não foi atacada. Entende? Então, o que o comportamento da superpotência delinquente que são os Estados Unidos e do Estado delinquente que é Israel estão demonstrando que os países precisam se armar, inclusive nuclearmente. Eu sei que antigamente era mais difícil dizer isso e não encontrar uma resposta. Isso é militarismo, isso vai botar poder na mão dos nossos militares, que não são de confiança. Não, o Brasil é um país pacífico, mas esse discurso perde, a meu ver, credibilidade, sabe? Nós não podemos confiar mais nisso. Nós temos que ter noção de que... E veja, uma coisa que as pessoas fazem confusão, comandante, é importante frisar isso. O senhor sabe disso muito bem. O objetivo de um país como o Brasil não é se constituir numa potência capaz de derrotar uma superpotência numa guerra. Não é isso. É deixar claro para qualquer pessoa que queira agredir o território nacional, que queira invadir o país, ou que queira ameaçar invadir, se ela for chegar nesse ponto, essa superpotência vai pagar um preço elevado. É o chamado poder de dissuasão, que é dado pelo armamento convencional e, muito especialmente, pelo armamento nuclear. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho isso assim meio que no sangue, vamos dizer assim, porque meu pai, Paulo Nogueira Batista, foi o principal negociador e executor do Programa Nuclear Brasileiro durante o governo Geisel, nos anos 70, e continuou também no governo Figueiredo, até certo ponto. E o que era o Programa Nuclear Brasileiro dos anos 70? Ele era um programa que tinha fins pacíficos, sim, produção de energia elétrica, com energia limpa, com urânio que nós temos em abundância, o ciclo completo do programa, inclusive enriquecimento de urânio. Quando os americanos e os russos viram que a Alemanha e o Brasil estavam fazendo um acordo desse tipo, os russos não, os soviéticos, porque na época a União Soviética e os Estados Unidos estavam aliados na tentativa de impedir a proliferação nuclear. Queriam conservar o duopólio deles e não queriam que países como o Brasil saíssem da tutela, não é? Então fizeram uma campanha imensa contra o programa nuclear, contra o meu pai em especial, não é? Isso só foi possível de combater porque o governo Geisel, o presidente Geisel, era um presidente muito firme, um dos melhores presidentes que nós já tivemos. Quando eu digo isso, os meus amigos de esquerda ficam escandalizados. Mas como é que você pode elogiar um ditador? Olha, eu sou democrata, mas o ditador às vezes faz coisas boas. Além do mais, o Geisel foi politicamente também um liberalizante, né? Fez a distensão. Mas voltando à questão nuclear, o que aconteceu então? O Brasil, veja como é que jogam as superpotências. Né? Quando o governo Figueiredo, já no governo Figueiredo, o Brasil entra em crise da dívida externa, o Delfim Neto, o superministro da época, teve que ir ao Fundo Monetário Internacional. O que aconteceu? O programa nuclear sofreu cortes severos na sua execução para atender as metas do FMI. Não precisa ter passado 8 anos em Washington, como eu passei, dentro do FMI, como diretor executivo pelo Brasil e outros países, para saber que o FMI é uma agência, é uma instituição financeira que serve como instrumento de poder do Ocidente, em especial dos Estados Unidos. Entende? E naquele tempo, no início dos anos 80, foi o que aconteceu. Cortaram tanto o programa nuclear que meu pai acabou pedindo demissão. E o programa nuclear brasileiro nunca se recuperou totalmente desse baque. Muitas coisas importantes foram feitas depois, mas nós estamos ainda longe de termos que eu saiba, né? Talvez o comandante tenha informações melhores. Que eu saiba, nós não estamos indo bem na área nuclear. Olha, só para terminar, essa primeira resposta foi longa. Quem é que assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear? Quem é que colocou? Fernando Henrique Cardoso. Foi o presidente Fernando Henrique Cardoso.
um dos desastres que passou pela presidência brasileira, estreitamente alinhado a Washington, uma espécie de procônsul dos Estados Unidos. Okay? Então, a elite brasileira é um lixo, né? Essa que é a verdade. E nesse lixo se inclui, aliás, uma parte da esquerda também, viu? Que tem essas opiniões tolas sobre questões militares e geopolíticas. Perfeito. Gente, vamos dar o like, vamos compartilhar, botar nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, é muito importante para o crescimento brasileiro, para o crescimento do nosso canal. Paulo, eu queria saber o seguinte, como é que você está vendo o desfecho da guerra entre Irã e Israel? Como é que você vê esse desfecho aí? Olha, esse é um tema muito controvertido no mundo, né? Na minha opinião, eu diria que Irã levou a melhor. No seguinte sentido, o que queriam os Estados Unidos? O que queria Israel em especial? Tinha alguns objetivos. Liquidar o programa nuclear iraniano, né? Provocar uma mudança de regime, derrubar o governo e obter a capitulação do Irã. Nenhuma dessas três coisas parece ter sido alcançada. Os que estudam mais, me confirmem se isso é verdade ou não, dizem que o programa nuclear iraniano não foi severamente atingido. Né? Continua sendo os mísseis, a capacidade de jogar mísseis de média distância também não foi anulada como se viu, né? Porque Israel levou o Irã, vamos lembrar, o Irã não é Gaza, não é Líbano, não é Síria, não são esses países que Israel tem vitimado com relativa facilidade. É um país grande, poderoso, com cultura forte, sentimento nacional e bem armado. Agora, é uma vantagem, essa guerra teve uma vantagem para o Irã, né? O Irã vai caminhar na direção que ele, no meu entender, deveria ter tomado, que é construir poder nuclear. Agora eles não têm mais ilusões, né? O resto de confiança que eles tinham nos Estados Unidos desapareceu, né? Então, não me surpreende essa notícia que você acaba de divulgar, informar aqui, de que o parlamento iraniano proibiu inspeções das suas instalações nucleares por estrangeiros e saiu da Agência Internacional de Energia Atômica, se eu entendi bem, né? Bem feito. O que a gente recebeu ali é que eles não vão permitir as inspeções. Não sei se eles vão sair, eu acho que é provável que saiam. Porque as inspeções da agência, elas acabam levando as informações para os Estados Unidos e para Israel, pelo que eu sei. Então não se pode confiar nessa agência. Não é? Fim de inspeção. O Irã ofereceu inspeções, tentou negociar. A resposta de Israel foi um ataque surpresa, aparentemente em conluio com os americanos, que estavam simulando uma negociação naquele momento. Né? Pelo menos é a interpretação que parece legítima. Então, você veja, não há mais como confiar. E dentro do governo iraniano, a linha mais dura deve ter se fortalecido em detrimento da linha mais moderada. Né? Então, o Irã vai caminhar na direção de se preparar novamente para uma guerra que não acabou. Essa é uma trégua é uma espécie de cooling period, né? Como nesses jogos de futebol, que o árbitro convoca, faz uma pequena interrupção da partida, porque as coisas estão ficando quentes, o clima está muito quente, mas não parece provável que a guerra tenha cessado. Ela vai continuar e o Irã vai se preparar, vai se armar até o possível para se proteger dessa superpotência delinquente que são os Estados Unidos. Veja, vamos também dizer o seguinte, não é por causa do Donald Trump. Os Estados Unidos são superpotência delinquente há muito tempo. Com George W. Bush, com Obama, tão simpático, tão progressista, o primeiro negro na presidência, com Biden. O Trump está escalando, talvez, porque ele é mais
agressivo na retórica, não sabe disfarçar, não é hipócrita como são os democratas, por exemplo, mas é a mesma linha. Né? É um perigo para o mundo, o comportamento dos Estados Unidos. Né? E Israel é uma vergonha, né? Uma coisa criminosa. Né? E olha, só para falar um pouco de Israel, não é mais viável dizer que a culpa é do Bibi, do Netanyahu, que o problema é tirar o Netanyahu, porque a sociedade israelense, na sua grande maioria, está comprometida com os crimes do regime. Veja o caso da Alemanha. Qual é o precedente mais próximo do que está acontecendo em Gaza? É a perseguição aos judeus, ironicamente, na Alemanha nazista. Mas os alemães podiam alegar que não conheciam, que não sabiam o que estava acontecendo nos campos de concentração. Os judeus israelenses não podem alegar isso. Nem os judeus israelenses, nem os judeus fora de Israel que apoiam os crimes de Israel, ou que fazem vista grossa para os crimes de Israel, não podem, entende? Os únicos que podem legitimamente, os únicos judeus que podem legitimamente se dissociar disso, são aqueles que estão vindo a público, colocando em risco seus interesses, suas carreiras, para dizer a verdade, que está havendo um genocídio em Gaza, entende? Tem judeus corajosos que estão fazendo isso. Imagino que também existam esses judeus em Israel, mas no mundo inteiro tem aparecido vozes judaicas que não querem se associar ao sionismo. Né? Então eu vejo com preocupação tudo que está acontecendo, mas lições para nós são essas. Né? O Brasil não pode ficar se comportando como se nós estivéssemos no mundo normal. E eu espero que o presidente da República e os seus ministros estejam conscientes disso, que tem que dar um passo na direção de médio e longo prazo, no objetivo de médio e longo prazo, que é preparar o Brasil militarmente para os desafios que vão ser colocados para nós ao longo das próximas décadas. Perfeito. Gente, vamos dar o like, vamos compartilhar, botar nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook. É muito importante o crescimento das mídias independentes. E também vamos seguir o canal do Paulo Nogueira, tá? O link se encontra aqui na descrição, pessoal. Paulo, eu queria saber de você o seguinte, vou abrir o microfone, porque tá vazando o som, então quando eu estou perguntando, eu dou uma fechada no seu. Mas eu vou abrir o microfone e queria saber de você o seguinte, como é que você está vendo a posição do Trump aí? Você acha que foi uma posição de contemporização? Como é que você enxergou a posição dele no final desse conflito? Comandante, o Trump, diga-se em favor dele, que ele herdou do Biden numa situação geopolítica calamitosa para os Estados Unidos. Qual foi o jogo brilhante dos democratas? Hostilizar a China, sistematicamente, e, ao mesmo tempo, abrir uma guerra contra a Rússia, por procuração, usando a Ucrânia como instrumento. Então, abriu uma guerra em duas frentes. E ainda cultivou, os democratas ainda cultivaram o monstro sionista em Israel, com apoio sistemático. O que o Trump faz? Ele que se disse o presidente da paz, né? O que ele faz? Ele mantém a hostilidade em relação à China, que é visto nos Estados Unidos, que é vista nos Estados Unidos como o inimigo principal, o rival principal, com razão. Ele não consegue resolver o problema da Rússia, até tenta, mas tenta de maneira provavelmente atabalhoada. Não conseguiu até agora, não parece que vai conseguir. E, em vez de resolver o problema no Oriente Médio, agrava o problema, permite que Israel se comporte da maneira como se comportou. Então, o que é isso? The tail is wagging the dog. O rabo está abanando o cachorro. O rabo Israel está abanando o cachorro, que são os Estados Unidos. A maior superpotência, aquele país pequeno lá no Oriente Médio. Acho que tem 10 milhões de habitantes. Pequeno territorialmente, né? Por que isso, comandante? Porque existe uma coisa poderosíssima que chama o lobby judaico, o lobby sionista,
que é muito forte nos Estados Unidos. Eles compram o executivo, compram o Congresso, compram a mídia, são proprietários da mídia, são proprietários de Hollywood, entende? Então, é um lobby gigantesco. Eu não tinha consciência disso, viu, comandante? Até que eu passei 8 anos em Washington. Eu comecei a perceber algo que eu não dava importância, que é a presença de uma clique de judeus sionistas em posições-chave, não só no setor privado, como é notório, os grandes bancos, que frequentemente são de propriedade judaica, mas também no setor público financeiro, no governo, no Tesouro americano, no FMI, os representantes americanos, entende? Ou seja, é uma confraria, entende? É uma confraria que atua dentro dos Estados Unidos, mas tem lealdade primordial a Israel. Há exceções, uma exceção notável a isso que eu estou dizendo é o Henry Kissinger, né? Que era judeu, de origem alemã, nacionalizado americano, e que era um nacionalista americano, e que não se conformava com o papel que Israel já tinha naquela época, estou falando do que? Por volta de 1970, né? Já tinha naquela época em distorcer a política externa americana. Depois só piorou. Mas já na época do Nixon, na época do Kissinger, já havia esse problema. Opa. Perfeito, Paulo. Vou passar para a próxima pergunta aqui. Deixa eu só pedir, vamos dar o like, vamos compartilhar, botar nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook. É muito importante para o crescimento das mídias independentes, pessoal. Estamos com 2.500 pessoas a bordo aí. Vamos seguir o Paulo Nogueira também no canal dele, tá? E o pessoal aí adquirir o livro do Paulo Nogueira na Amazon. O Brasil não cabe no quintal de ninguém. Ô, Paulo, eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Parece que o Xi Jinping, o Putin não deve vir, lógico, né? Porque tem esses problemas aí do TPI. Mas parece que o Xi Jinping não vai vir no encontro de cúpula do BRICS. Você acha que vai ser um encontro meio esvaziado esse ano? Como é que você está vendo tudo isso? É uma pena que parece que está confirmada a informação que me surpreendeu de que o Xi Jinping não virá à cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro no início de julho. Tomara que isso seja possível de reverter ainda, mas não parece que seja. É muito estranho, viu? Desde o início do processo BRICS, em nível dos líderes, em 2008, os líderes chineses nunca faltaram, desde a primeira cúpula, que foi em 2009, até o ano passado, o Hu Jintao e depois o Xi Jinping, sempre presentes. Só não puderam estar presentes, aliás, ninguém pôde durante a pandemia. Isso foi uma situação excepcional. Então, é uma informação muito negativa para o governo Lula, para o governo brasileiro, para o Brasil e para os BRICS. Né? Eu me pergunto o que levou a China a tomar essa decisão. É uma decisão equivocada do ponto de vista chinês. Não me parece que seja válida a decisão chinesa. Agora, qual é a possível contribuição que o Brasil deu para essa ausência provável ou certa do Xi Jinping na cúpula? A condução da presidência brasileira dos BRICS está sendo muito tímida. O Brasil não está conseguindo introduzir assuntos importantes ou manter na pauta assuntos importantes que vieram da presidência russa de 2024, presidência russa dos BRICS em 2024. O Brasil não está fazendo isso. Não consegue enfrentar a resistência da Índia, não consegue enfrentar a resistência do próprio Banco Central brasileiro, que, como na minha época lá, no processo BRICS, quando eu estava em Washington, depois em Xangai, exatamente como naquela época, o Banco Central se comporta como se fosse um país independente, tem uma linha própria na negociação e atrapalha enormemente, sabe? Não só o Banco Central do Brasil, também os outros bancos centrais dos BRICS. Aí é outra confraria, comandante, a confraria dos bancos centrais em nível internacional, que se julgam acima do bem e do mal e acima dos Estados nacionais, entende? Não todos, mas muitos deles, e o nosso é um caso, entende? Então, eu não estou dizendo que é por causa do Galípolo, presidente do Banco Central. Não é isso. É a máquina do Banco Central.
é a maneira de ver as coisas e a falta de força do governo Lula para enfrentar. Na minha época, comandante, eu tenho muitas críticas a ela, mas a verdade é que nós conseguimos avançar em matéria de BRICS, né, no tempo que eu estava em Washington, depois em Xangai, porque a presidente Dilma enfrentava as resistências internas. Ela entrava no detalhe, até demais, e a gente podia contar com a Dilma desempatando as dúvidas internas com o Banco Central. Não é? Agora não. Agora, aparentemente, não. O presidente da República não está focando nisso, aparentemente. O Haddad, que tem muitas qualidades, se ausenta do processo BRICS. O Itamaraty, não quero falar, eu estou escolhendo as palavras aqui, porque eu não quero ferir amigos que eu tenho no governo, em vários setores do governo. Mas o Itamaraty, do qual fez parte meu pai, que era diplomata de carreira, na minha opinião, está irreconhecível. Está irreconhecível. Era um serviço diplomático respeitado no mundo inteiro, ainda é. Mas onde é que está a inventividade, a firmeza, a criatividade? Não vejo nos nossos diplomatas atuais. Né? Há exceções, sempre há exceções, né? Mas no quadro geral é desanimador. Tanto na Fazenda, vou lhe dizer, tem gente mais jovem, muito aguerrida, tentando levar essa agenda dos BRICS para frente. Mas gente jovem em posições subordinadas, não tem condições de influir. Entende? Então, o quadro dentro do governo brasileiro não pode ter levado à percepção de que, bom, para que o presidente da China vai se sacrificar? Já esteve no Brasil em novembro, terá talvez de voltar para a COP no final do ano de 25. Por que fazer uma terceira viagem ao Brasil? E o BRICS parece que não está andando mesmo, então vamos mandar o primeiro-ministro Li Qiang. Né? Então, é uma pena. É uma pena porque é um downgrading da representação chinesa. E, além do mais, o Putin não vem, né? O presidente da Rússia não vem. Isso não é inesperado, mas eu notei, comandante, uma declaração de um assessor do governo russo, que publicamente disse o seguinte: olha, o presidente Putin já foi à Mongólia, por exemplo. A Mongólia é signatária do TPI, do Tratado Penal Internacional. A Mongólia deu garantias e o Putin visitou. E diz esse assessor russo: nós não obtivemos do governo brasileiro garantias suficientes que permitissem a ida do Putin ao Brasil. Então, vamos ficar sem a Xi Jinping, sem o Putin. Os iranianos, que, aliás, vamos lembrar que nós falamos muito de Irã e não mencionamos que o Irã é membro dos BRICS. É membro dos BRICS. É um membro recente dos BRICS. A liderança iraniana não poderá vir por causa da guerra. Imagino que não venha, né? Então, a cúpula dos BRICS está sendo enfraquecida por essas circunstâncias lamentáveis. Né? Perfeito. Perfeito, Paulo. Gente, vamos dar o like, vamos compartilhar, botar nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, tudo isso é importante para o crescimento das mídias independentes, tá? Eu vejo a coisa da seguinte forma, gente. O pessoal reclama, né? As coisas não mudam, então. Mas se vocês não apoiarem as mídias independentes, vocês não vão formar massa crítica, perdão, para fazer essas mudanças. Paulo, eu queria saber de você o seguinte: essa questão do Irã, ela expôs muita coisa e muitas fraquezas do imperialismo. A gente tem a questão da guerra da Ucrânia também, que está, né, é uma questão que caminha aí talvez para um desfecho. Quero saber o seguinte: você acha que nós demos passos aí em direção à multipolaridade? Você acha que as coisas melhoraram um pouco esse ano em relação ao ano passado? Acho que sim, o mundo multipolar se fortalece a cada ano, né? E essa guerra entre Irã
e Israel, com participação dos Estados Unidos, confirma mais uma vez que o sistema ocidental está podre. É baseado no arbítrio, na força, né? Você veja, o Irã é um país da maior importância estratégica. Ele é um grande produtor de petróleo. Através do Estreito de Hormuz, ele fornece petróleo para vários países do mundo, inclusive em larga escala para a China, né? Então, presumivelmente, a China está atenta a isso, porque os chineses pensam em tudo, são organizados, né? E ela vai estabelecer, segundo notícias que eu vi, foram trazidas ao debate pelo Marco Fernandes, que é um economista ligado ao MST, e que mora em Moscou, nesse momento, já morou na China. O Marco Fernandes chamou atenção para uma coisa interessante, que é que está em construção, começando a ser operado, um canal territorial ligando o Irã à China. Esse canal territorial vai tornar os chineses e os iranianos menos dependentes do Estreito de Hormuz, não é? E se por acaso no futuro o Irã precisar fechar o Estreito de Hormuz, isso não vai prejudicar tanto a China nem tanto ao Irã, porque eles vão ter uma outra forma de escoar a sua produção que não pelo Estreito de Hormuz, entende? Então, tudo isso é Eurásia em movimento, né? Também está se construindo, que eu saiba, uma ligação territorial da Rússia com o Irã. Então, você veja que esses países não estão de brincadeira, né? Rússia, China, Irã, estão entendendo a natureza do mundo em que nós vivemos e estão se preparando para defender-se de um império decadente e seus prepostos nas várias partes do mundo, né? Então, aqui, qual é o problema que eu vejo? Aqui no Brasil, nós temos uma gigantesca quinta coluna, sabe? Pessoas que não têm comprometimento nenhum com o Brasil e antes olham para os Estados Unidos, olham para a Europa, e agora tem um outro grupo que olha para a China, quer ser o vira-lata da China. Também é ruim, tá certo? Temos que ter independência em relação a todos os países, mesmo em relação aos chineses, que são aliados promissores do Brasil, né? Dentro dos mecanismos de cooperação que nós temos. Não, você tem aqui uma sabotagem constante. Olha, em toda a minha vida, a luta pelo projeto nacional, o grande adversário que eu tive foi dentro do Brasil. Era mais difícil lidar com a quinta coluna do que lidar com os estrangeiros, com quem nós tínhamos que negociar. Não é? Falando dos anos 80, quando eu trabalhei com o Gilson Funaro, depois no Fundo Monetário e assim por diante. Essa é a realidade do nacionalismo brasileiro. Ele tem que primeiro lutar uma guerra interna contra aqueles que querem ver nos Estados Unidos, antes era a Europa, agora nos Estados Unidos é a grande referência para tudo, cultural, política, militar, né? E se esses fossem... Isso é sempre ruim, mas pior é que esse bloco ocidental, ele é uma força hegemônica muito negativa, sabe? Muito desestabilizadora. O Brasil já sofreu isso, mas inúmeros países no mundo inteiro. Há uma lista enorme de países que sofreram intervenções militares e políticas dos Estados Unidos. Estão acusando o Irã de ter sido hostil, ter sido provocador do ataque israelense, mas eu lhe pergunto, quantos países o Iraque agrediu? Que eu saiba, nenhum. Teve a guerra com o Iraque. Eu não sei ali quem teve a iniciativa, o comandante talvez saiba, mas eu não vejo o Irã se metendo em outros países, interferindo, tentando... Não vejo isso, né? Eles apoiam, é claro, os grupos que lutam contra as barbaridades de Israel. Não é? Isso é normal, é defensável. Israel é um país... Eu vou lhe dizer uma coisa, comandante, eu não diria isso há alguns anos atrás, mas hoje eu digo com toda certeza o seguinte: criar Israel foi um grande erro, erro pelo qual nós estamos pagando preço até hoje. O que eles fizeram? Eles pegaram judeus, europeus, principalmente, e transportaram para um país, a Palestina, país habitado, com população estabelecida, expulsou as pessoas das suas terras e estabeleceu um Estado judaico lá.
E os palestinos iam aceitar isso sem resistir? Não podiam. Não aceitaram até hoje. Não se faz isso, entende? Quem é que patrocinou isso? Por exemplo, a Inglaterra, Reino Unido. O Reino Unido é uma das pragas que nós tivemos nos últimos séculos. Meteu os pés pelas mãos, não, interferiu, desestabilizou grande parte do mundo. Não é? Dominou a Índia, colonizou a Índia, explorou. Entende? Então, o Putin tem uma frase boa que ele disse recentemente: os europeus e os americanos precisam compreender que o baile de vampiros acabou. O processo de exploração secular que os americanos e europeus fizeram na Ásia, na África, na América Latina, tudo quanto é canto, acabou, está acabando. E a verdade é que eles não se conformam com isso. Eles são arrogantes, querem ditar as regras, querem ensinar, se acham melhores que os outros. E esse mundo vai ficar muito difícil enquanto os europeus e americanos não se conformarem, e acho que não vão, não se conformarem com essa mudança de um regime em que eles ditavam as regras para um regime multipolar, onde os países têm voz própria. Né? Os africanos, por exemplo. Vou lhe dizer, comandante, quando eu estava no FMI, me impressionava a subordinação dos africanos francófonos aos europeus e à direção do Fundo Monetário Internacional. Mesmo a França francófona está se rebelando, está se independizando da França e de outros países europeus. Então, a mudança é muito grande no mundo e é bem-vinda. E as turbulências que nós estamos enfrentando são fundamentalmente uma resistência das velhas potências a essa mudança estrutural que está acontecendo no mundo no século XXI. Perfeito. Paulo, a gente tinha combinado até 8h50, chegamos no horário. Vou deixar as palavras aqui, a despedida para você, tá? Convido o pessoal a se inscrever no seu canal e a gente se encontra daqui a alguns dias aí para uma nova apresentação tua. Vou deixar as despedidas aí para você. Estar aqui para mim é sempre uma satisfação estar aqui para conversar com você. É um diálogo sempre importante. Os brasileiros que prezam o Brasil não precisam ser de esquerda nem de direita, independentemente da tendência política. Mas os nacionalistas têm que se unir, têm que se trabalhar juntos, porque o Brasil precisa de um nacionalismo que não seja agressivo, nem que não é do nosso estilo, é um nacionalismo defensivo, sabe? Que quer impedir que o nosso desenvolvimento seja atrapalhado, prejudicado pelas interferências estrangeiras e dos seus aliados domésticos. Né? Entende? Então, essa é a nossa grande batalha, que eu já venho levando desde os anos 70 e que eu continuarei levando adiante dentro das minhas possibilidades até o final da vida. Obrigado mais uma vez. Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço a apresentação. Gente, o link do canal do Paulo se encontra aqui na descrição, tá? E, bem como os links também para aquisição dos livros dele aí. Talvez saia mais um vídeo do Arte da Guerra hoje, tá ok, pessoal? Amanhã nós temos o nosso webinar sobre o Oriente Médio. Paulo, uma boa noite para você, meu amigo. Fica com Deus.